Alguns podem estar esperando para ver se algo de bom vai acontecer, mas me pergunto quantos de vocês estão realmente esperando agressivamente que algo de bom aconteça. Sabe, hoje na nossa sociedade, há tantas coisas acontecendo que podem fazer as pessoas terem medo e Deus quer que você realmente desfrute a vida. Eu amo João 10:10. O ladrão vem apenas para matar, roubar e destruir, mas Jesus disse: eu vim para que você possa ter e desfrutar a sua vida. E que a tenha plena e abundante até que ela transborde. Então, você está desfrutando sua vida, não apenas agora enrolado no seu sofá, ou estando com suas amigas, mas você diria que em pelo menos 90% do seu tempo você realmente desfruta a sua vida? Eu acredito que uma das coisas com que glorificamos a Deus é desfrutando dele, desfrutando do que ele nos deu, sabe? Mas uma das coisas que impede a alegria é o medo. E no mundo em que vivemos hoje, há muitas oportunidades para se ter medo. Certamente já lemos, ouvimos as notícias e é só coisas ruins uma atrás da outra. Parece que a maioria das pessoas com quem você tenta falar, elas só falam de todos os problemas do mundo e eu sei que temos problemas e não podemos ignorá-los, não podemos enfiar a cabeça na areia, mas também temos um Deus. Vamos lá, senhoras, quero que todas vocês digam, nós também temos um Deus. E quer saber, Deus é maior do que qualquer problema, Ele é maior do que todos os problemas do mundo juntos, sabe? Deus é maior do que, sabe? Eu espero que haja milhares e milhares de pessoas assistindo agora, e se você juntar todos os seus problemas, Deus é maior do que todos esses problemas. E Ele quer nos libertar do medo. Agora, ser liberto do medo não significa que você nunca sentirá medo. Significa que você não permite que o medo controle você. Você aprende a fazer o que acredita que Deus quer que você faça, a fazer o que está em seu coração para fazer, mesmo que você tenha que fazer isso enquanto você sente um pouco de medo. Coragem é você seguir em frente, na frente do medo, não é a ausência do medo. E a palavra medo realmente significa fugir, alçar voo ou se esconder de algo. E há muitos tipos diferentes de medo, então eu acho que hoje o que eu gostaria de fazer é falar com você sobre uma variedade de tipos de medos nos quais nós podemos nos concentrar em vencer. E eu sei que, de todas as coisas que eu falar, certamente haverá 2 ou 3 ou 4 coisas que você realmente precisa. E alguns podem dizer, quando terminarmos, nossa, eu precisava disso. E então, o primeiro medo do qual eu quero falar é o medo do mal. Sabia que Davi, o salmista, disse, não temerei mal algum? Pois Deus está comigo. E eu amo o Salmo 27, versos 13 e 14. Ouça isso. O quê? O que teria acontecido comigo se eu não acreditasse que eu veria a bondade do Senhor na terra dos viventes? Então Deus quer que você e eu esperemos, sim, eu disse esperar, coisas boas e não temer as coisas más. Agora, eu cresci numa situação disfuncional, uma situação abusiva com um pai alcoólatra e havia um monte de coisas ruins acontecendo comigo. Eu me casei com o primeiro cara que apareceu porque achava que ninguém iria me querer. E ele me traía, saía com outras mulheres e assim foram mais 5 anos de pura miséria. E assim, mesmo quando eu me casei com o meu marido Dave, com quem eu sou casada há 53, 54 anos, às vezes perco os números e eu tenho que me esforçar para lembrar, sabe? Mas quando eu me casei com o Dave, e sabe, ele queria ser bom para mim, mas eu não sabia como receber isso, porque eu tinha criado um hábito, quero que entenda isso, eu havia criado um hábito de esperar que as coisas ruins acontecessem. E você disse, por que alguém faria isso? Bem, eu tinha passado por tantas coisas ruins, já tinha sido tão decepcionada tantas vezes por esperar por algo bom e aquilo não acontecer.
Até que cheguei ao ponto onde eu achava que eu estava privando a mim mesma se eu não acreditasse que coisas boas iriam acontecer. Alguns podem estar esperando para ver se algo de bom vai acontecer, mas me pergunto quantos de vocês estão realmente esperando agressivamente que algo de bom aconteça. E então eu dei uma volta radical e eu cheguei até aqui, sabe? E em vez de esperar que coisas ruins aconteçam, todas as manhãs parte da minha oração e tempo de comunhão com Deus é dizer: eu estou esperando que algo de bom aconteça comigo hoje. Sem fé, nós todos vamos viver com medo, porque a fé é a única coisa que vence o medo. Quando o medo bater em sua porta, mande a fé atendê-lo. Sem fé, não podemos receber nada de Deus. Deus tem coisas boas reservadas para você, mas você tem que ter fé por elas e a fé faz com que você espere. Nós recebemos tudo pela fé. E sem medo, nós não vamos receber nada de Satanás ou do diabo, nosso inimigo. Você pode sentir medo, mas ainda assim continuar seguindo em frente e fazer aquela coisa da qual tem medo. Muitos anos atrás, quando senti que Deus queria que eu largasse meu emprego de tempo integral e gastasse tempo estudando a palavra de Deus, porque eu havia sentido que Ele tinha me chamado para ensinar, eu já tinha 3 filhos, não podia ir para a faculdade de teologia, eu não podia deixar tudo e dizia bye bye, mamãe está indo para a faculdade. Mas eu precisava ter alguma preparação e a única coisa que eu sabia fazer era passar tempo estudando. Bem, trabalhando em tempo integral, voltando para casa, fazendo todo o trabalho e as compras e fazendo todas essas coisas, eu não tinha tempo de estudar. Então eu comecei a sentir que Deus queria que eu saísse do meu emprego, onde eu ganhava um bom dinheiro, e que confiasse nele para cuidar de nós. Mas havia um pequeno, minúsculo probleminha. Nossas contas eram maiores que nossa renda e todo mês nós precisávamos de um milagre. Me pergunto se tem alguém nos assistindo agora que todo mês você precisa de um milagre para pagar suas contas. Bem, foi assustador para mim. Eu me lembro da primeira segunda-feira, quando eu já não tinha mais o emprego, eu não estava mais trabalhando. Eu me lembro de andar pelo corredor da minha casa e eu estava tão apavorada que eu sentia os meus joelhos tremendo como se eu fosse desmaiar, sabe? E Deus falou comigo e Ele disse: você pode fazer isso de 2 formas, ficando com medo o tempo todo ou confiando em mim por milagres. E eu decidi naquele momento que eu não queria viver com medo, porque, sabe, se eu continuasse deixando o medo dominar, sabe o que eu teria feito? Eu teria acabado procurando um novo emprego, voltando para o antigo. E eu precisava permanecer na posição de fé, e eu precisava esperar que Deus cuidasse de nós, mas a maior parte da minha vida, e eu meio que sentia uma atmosfera ao meu redor. Alguns de vocês vão entender e compreender isso, mas era algo tão atormentador e eu realmente não sabia o que era aquilo. Mas numa manhã eu estava no espelho enquanto me maquiava, me preparando para ir trabalhar. Isto foi antes de eu sair do meu emprego e eu disse a Deus: Deus, o que é isso? O que é essa coisa que eu sinto o tempo todo? Aquilo me fazia sentir ameaçada e eu não entendi o que era. E Ele falou ao meu coração: pressentimentos malignos. Eu nunca tinha ouvido esse termo. Eu nem sabia o que era. Mas há uma escritura em Provérbios 15, verso 15, na Amplificada, que diz: todos os dias do oprimido e do aflito, eles são ruins por causa de pensamentos e pressentimentos ansiosos. Está bem aqui na Bíblia. Dias miseráveis são miseráveis porque você espera que coisas ruins aconteçam com você. Mas aquele que tem um coração feliz tem um banquete contínuo, independente de suas circunstâncias. A alegria do Senhor é a nossa força. E nós podemos ter, diz a Bíblia, uma alegria indescritível e cheia de glória, a paz que excede todo o entendimento. Em outras palavras, você pode ter vários tipos de situações na vida e ainda assim desfrutá-la. Desfrute de onde você está, no caminho para onde você está indo. Talvez haja alguém aqui assistindo cuja vida não esteja exatamente do jeito que você queria. Todos estamos crendo em algo, mas nós não devemos ficar tão focados em chegar ao destino que nós não desfrutamos a jornada. Deus está esperando para ser bom para você. Agora, essa escritura, Isaías 30:18, na Bíblia Amplificada, ela é tão surpreendentemente maravilhosa. Esta não é a tradução da Amplificada, mas
eu te encorajo a procurar mais tarde. Esta é da NVI, sabe? No entanto, o Senhor espera para ser gracioso com você. Ele espera para ser bom para você. Oh, meu Deus! Portanto, ele se levantará para mostrar-lhe compaixão, pois o Senhor é um Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que esperam por ele. Sabe como eu vejo isso? O que acho que isso está dizendo? Deus está esperando para ser bom para você. Mas as únicas pessoas para as quais ele pode ser bom são aquelas que estão esperando que ele seja bom para elas. Então, o que você tem esperado? Você tem esperado ansiosamente, animadamente que Deus faça algo tão incrível na sua vida, algo grande? Você fica falando sobre isso ou fica falando dos seus problemas, esperando mais do mesmo? Deus está esperando para ser bom para você e Ele está esperando que você espere por Ele para ser bom com você. Eu amo isso. Eu não sei como eu posso deixar isso mais claro. Provérbios 1, verso 33 diz: aquele que me ouvir vai viver com segurança e confiança e vai ficar quieto, sem medo ou temor do mal. Então, onde você estiver, diga assim: eu não vou temer nenhum mal. Eu não temerei nenhum mal. A próxima coisa que falaremos é sobre o medo da rejeição. E, sabe, este é um dos grandes para mim. Primeiramente, Jesus foi rejeitado. E ele disse: se rejeitaram a mim, vão rejeitá-los também. Não tem como você passar pela vida sem nunca ser rejeitado e, quando nos sentimos rejeitados, isso é o oposto de ser aceito e todos queremos ser aceitos. Todos queremos ser incluídos. Todos queremos ser apreciados e ser admirados e queremos fazer parte, sabe? Mas quando alguém te rejeita, faz você sentir que tem algo de errado com você e isto faz com que eles não te queiram. Quantas vezes as crianças que foram adotadas vivem atormentadas a maior parte de suas vidas porque elas se perguntam o que há de errado com elas para que seus pais não as quisessem? E você não deveria querer assim, você não deveria viver assim, porque seus pais podem não ter tido outra escolha ou talvez tiveram problemas, mas isso não significa que havia algo de errado com você. O meu pai abusou de mim durante anos e eu pensava: o que há de errado comigo? O que há de errado comigo? O que há de errado comigo? Mas não havia nada de errado comigo, eu era apenas uma criança. O meu pai era o único que tinha problema. Ele era doente. Era ele que estava fazendo a coisa errada. Então, só porque alguém não gosta de você, ou rejeitam você, ou não convidam você para a festa, não deixe que isso faça você sentir que haja algo de errado com você. Talvez eles estejam perdendo uma oportunidade de te conhecer e não perceberam ainda. Jesus foi rejeitado por seus próprios irmãos. Eles achavam que ele era um louco e eles queriam que ele fizesse milagres para provar quem ele era. E ele foi rejeitado pela própria família. Onde quer que Jesus ia, havia alguns que o aceitavam, mas muitos o rejeitavam. Os líderes religiosos da época, por exemplo, o rejeitaram. Os líderes do governo o rejeitaram. Pilatos o rejeitou e Herodes o rejeitou. E quando ele esteve em seus momentos de maior necessidade no Getsemane, quando ele precisava que seus discípulos, por quem ele daria a própria vida, que eles orassem com ele por 1 hora, eles dormiram. Certamente isso pareceu rejeição. E então, quando ele estava sendo interrogado pelos líderes do governo, Pedro negou conhecê-lo e ele era tão próximo de Pedro. Eu não o conheço, não o conheço. Bem, eu sei por experiência na minha própria vida que Satanás usa a rejeição, a dor da rejeição. E eu li ontem que os médicos, eles concluíram que se você olhar para uma ressonância magnética, a parte do seu cérebro que se ilumina quando você está com dor física é a mesma que aparece quando você é rejeitado. É como se você estivesse sendo fisicamente ferido. Então, a dor emocional, eu acho que às vezes a dor emocional, ela é ainda mais dolorosa do que a dor física.
Sabe, eu sei o que é ser rejeitado e sei que muitos de vocês sabem também. Talvez você teve um cônjuge que foi embora. Talvez alguém com quem estava namorando terminou com você. E você pensou, o que há de errado comigo? Talvez você tenha sido recusado para uma promoção no trabalho ou não conseguiu um emprego para o qual se candidatou sem nenhum motivo, ou você foi o único que não foi convidado para a festa. Quer saber? Tem várias maneiras de nos sentirmos rejeitados. Mas tem de parar de pensar assim, o que há de errado comigo? O que há de errado comigo? Você pode perguntar a Deus se há, sabe, uma razão, se há algo que eu preciso saber que eu não sei. Então, mostre-me. Mas não fique por aí achando que tem algo de errado com você, porque nem todo mundo está aplaudindo e torcendo por você. Eu li que 10% das pessoas não vão gostar de você, não importa quem seja ou o que faça. Então tive que encarar o fato de ficar feliz com os 90% e parar de me preocupar com os 10%. Quando Jesus enviou seus discípulos, ele enviou 70 deles em pares para sair e pregar o evangelho e curar os doentes, expulsar demônios. Ele disse, quando entrarem em uma cidade, encontre uma casa onde possam ficar e, se a paz estiver ali, você pode ficar. Mas ele disse, se eles te rejeitarem, ou se não quiserem recebê-los e nem a sua mensagem, então sacode a poeira de seus pés e vão para a próxima cidade. E sabe, alguns de vocês estão sofrendo emocionalmente, porque você experimentou uma dolorosa rejeição em sua vida. Pode ter sido há 10 anos, pode ter sido ontem. E Deus está te dizendo neste momento, sacode isso. Não deixe que isso te leve para mais e mais e mais e mais e mais baixo. E não dê ouvidos à mensagem que o inimigo toca para você incessantemente, que diz, o que há de errado comigo? O que há de errado comigo? Jesus tomou o nosso pecado e você pode dizer que ele pegou a nossa injustiça e nos deu a sua justiça. 2 Coríntios 5:21 diz, aquele que não conheceu o pecado tornou-se pecado para que pudéssemos ser feitos a justiça de Deus em Cristo. Então é muito interessante para mim e muito bonito que a primeira coisa que Deus quer nos dar depois da salvação é a sua própria justiça. Sabe por quê? Porque ele entende que o diabo trabalha intensamente para nos fazer sentir assim. O que há de errado comigo? Não posso fazer o que você faz. O que há de errado comigo? Não sou bonita como você. O que há de errado comigo? Eu peso alguns quilos a mais que você. O que há de errado comigo? Bem, sabe, há coisas que eu consigo fazer. Mas, honestamente, há mais coisas que não consigo fazer do que as que consigo. Eu sou comunicativa. Eu consigo falar com as pessoas e falar de uma maneira facilmente compreensível e sabe? E eu tenho o dom de escrever. E eu amo ofertar, amo fazer as pessoas felizes, mas eu não consigo tocar um instrumento. Eu não sei cantar. Eu não sei sequer desenhar um bonequinho no papel. Eu não leio muito rápido. Conheço pessoas que conseguem ler um livro em um dia, numa viagem de avião, ou conheço pessoas que leem 2, 3 livros por semana. Eu levo um bom tempo para ler um livro. Eu não memorizo a Bíblia. Eu conheço muito da Bíblia, mas não memorizo capítulos inteiros e conheço pessoas que memorizam capítulos e capítulos. Eu costumava tentar fazer o que todos estavam fazendo, mas eu não faço isso mais. Hoje eu sou eu e eu sou muito feliz por ser eu. E se alguém rejeitar a mim, isso é entre eles e Deus. Quero que você seja do mesmo jeito. Não tema a rejeição. Jesus nunca, nunca, nunca te rejeitará. Nunca. E sobre o medo de que as coisas nunca mudem, aposto que alguns de vocês estão lidando com alguma situação. O meu marido, ele nunca vai mudar. Meus filhos nunca vão mudar. Eu nunca vou ter a minha casa própria. Eu acho que eu nunca serei feliz. Eu nunca vou perder peso. Eu vou te dizer uma coisa, Satanás está cheio do que eu chamo de mentiras do nunca. Ele quer fazer você pensar que todos os problemas que você tem, você os terá para sempre. Aprendi a dizer, quando eu tenho problema, isto vai passar. Porque uma das coisas que faz você se sentir sobrecarregado e derrotado é pensar que você vai ter que suportar aquilo para sempre.
Eu não consigo suportar, essa dor vai durar para sempre. Quantos problemas você já teve na sua vida no passado que não tem agora porque Deus cuidou de tudo? Então, qualquer problema que você tenha, pode relaxar, porque Deus está trabalhando nesse problema também e Ele vai cuidar de tudo para você. Com medo, você nunca vai mudar. Os seus familiares nunca vão mudar. Suas circunstâncias nunca vão mudar. Você nunca vai ter dinheiro bastante. Você nunca vai se casar. Você nunca vai ter paz. Você nunca desfrutará sua vida. Deixe-me dizer, tudo está sujeito à mudança, exceto Deus. Com Deus, todas as coisas são possíveis. Então não tenha medo de que as coisas não vão mudar para você. Fique satisfeito onde está, sabendo que Deus está trabalhando em sua vida e que Ele está fazendo grandes coisas para você. Mas e o medo da mudança? Algumas pessoas temem que as coisas nunca mudem para elas, sabe? E outras temem que elas mudem. A mudança vem. E isto é assustador. Mas quer saber, qualquer pessoa que não mude será deixada para trás. Estamos no ministério há 45 anos e 35 desses anos que nós temos esse ministério, e exceto que ele era muito pequeno quando começou e me parecia que seria para sempre, mas aos poucos ele foi crescendo. E nós ainda estamos indo muito bem no ministério, Deus tem nos abençoado muito, sabe? Mas tivemos que fazer várias mudanças ao longo do caminho. Nas nossas roupas, nas nossas músicas, como nós organizamos a plataforma nas conferências, nosso estúdio de TV, estamos sempre atualizando e mudando. E quando você pensa, está tudo bem, sempre foi assim, vamos deixar assim, já está a caminho do fim quando faz isso. Você precisa estar disposto a mudar. Você tem que estar disposto a mudar, sempre estar disposto a mudar. Algumas pessoas dizem, não gosto de mudanças. Bem, nem todos gostamos de tudo que nós fazemos. Nós precisamos fazer o que Deus quer que nós façamos, sabe? Sabendo que esta é a melhor coisa para nós. Nossos corpos mudam. No começo, tudo está em cima e firme. Nosso rosto é firme. Nossos corpos são firmes. Nossos ombros não faziam isso. Agora, automaticamente, eu tenho que me certificar que fiquem assim. Eu não sei, parece que você se levanta e você olha no espelho e tudo que estava aqui em cima agora está lá embaixo. As pessoas falam de levantar aqui, levantar ali. Alguns acham que poderíamos levantar todo o nosso corpo. Comece por baixo e levante tudo. Puxe tudo para cima. Amarre-se no alto e corte. Todas as coisas mudam. Nossos filhos crescem, saem de casa. Nossos amigos mudam. Você pode ser muito próximo de alguém por 10, 15 anos e agora talvez nem estejam mais em sua vida. Empresas saem do mercado, bairros se deterioram. Dave e eu fomos até a área onde nós morávamos quando nós nos conhecemos, sabe? Há uns 50 anos atrás, e o bairro onde eu morava ainda estava em boas condições, mas a casa em que Dave cresceu estava toda deteriorada e é triste, sabe? Você passa por ali e diz, cara, eu me lembro de quando, eu me lembro de quando, eu me lembro de quando. Mas tudo muda, nada permanece do mesmo jeito, sabe? Você tem que estar disposto a aceitar as mudanças em sua vida. Sabe, Deus disse a Abraão para sair do lugar onde ele estava e ir para o lugar que ele iria mostrar-lhe. Bem, ele estava enfrentando mudanças e ele nem sabia realmente qual seria o tamanho dessa mudança. A mudança está chegando. Ele só não sabia o que ela envolveria e você fala sobre dar um passo de fé. Cara, ele deu um passo de fé. Sabe, Deus disse a Josué, e está registrado em Josué capítulo 1, nos primeiros 9 versos diz, após a morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, Moisés é morto? Bem, isso não era novidade, eles já estavam de luto por Moisés há 30 dias e ele sabia muito bem que ele estava morto. Mas há muito mais por trás desta afirmação, porque o que Deus estava dizendo era Moisés está morto e eu estou te chamando para tomar o seu lugar. Então se prepare para uma grande mudança em sua vida.
Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Veja, Deus não nos ajuda porque nós memorizamos todos os salmos, Ele nos ajuda porque nós somos fracos e nós colocamos nossa fé nele e dizemos: Deus, se você não ajudar, eu estou perdido. Estou fazendo uma série chamada Desfrutando a Vida Diária e, sabe, isso pode até soar um pouco suave, mas a verdade é que muitas pessoas têm muita dificuldade de realmente desfrutar a sua vida. Quantos de vocês aqui gostariam realmente de desfrutar a sua vida? E veja, uma das coisas que nós fazemos é que nós esperamos que as condições da nossa vida se tornem o que achamos que seria agradável. Se eu tivesse mais dinheiro, eu desfrutaria minha vida. Se eu não tivesse problemas com esse meu filho, eu desfrutaria minha vida. Se meu casamento fosse melhor, eu desfrutaria minha vida. Se eu tivesse um trabalho diferente, eu desfrutaria minha vida. Se eu não tivesse todo esse trabalho doméstico para fazer o tempo todo, eu desfrutaria minha vida. Se eu não tivesse que cortar a grama, eu poderia desfrutar a minha vida. Mas a verdade é que nós realmente não devemos adiar mais um momento para desfrutar nossas vidas. Eu disse, não tente adiar mais nenhum momento. E não espere suas circunstâncias ditarem quando você vai desfrutar a sua vida. Tome uma decisão de desfrutar sua vida independente das suas circunstâncias. Porque, sabe, essas circunstâncias mudarão. Mudarão. Chegarão ao fim. Eu não quero ser negativa com você, mas uma outra coisa virá. Agora, nós já tivemos tempo suficiente para perceber que é assim que as coisas funcionam. Você passa por algo, um dia isso acaba, você se acalma, tudo fica bem por um curto período de tempo e depois vem uma outra coisa. Então você passa por isso e então tudo fica bem por algum tempo. Talvez possa estar acontecendo 3, 4 coisas em sua vida de uma vez, mas você vence também. Mas a verdade é que nós precisamos acreditar e entender que nós podemos fazer tudo o que nós precisamos fazer através de Cristo, que é a nossa força. A Bíblia diz em Romanos 8 que nós somos mais do que vencedores. O que significa ser mais que vencedor? Eu acredito que significa que você sabe que tem a vitória antes de você ter o problema. Então, portanto, não precisamos ter medo de problemas. Oh, não, isso de novo não. Quero dizer, quem gosta disso? Eu não gosto, ninguém gosta disso. Mas a verdade, queridos, é que isso é inevitável. Nenhuma vida será perfeita sem lutas, sem problemas, sem provações e tribulações. Se tivéssemos vidas perfeitas, não precisaríamos de fé. A fé não é para nos levar ao ponto em que nunca teremos um problema. A fé capacita-nos para enfrentar todas as coisas, sabendo que com Deus todas as coisas são possíveis e que porque Ele está conosco, nós podemos fazer o que for necessário fazer. Estou lhe dizendo isso para que perceba que se você for esperar até que não tenha problemas para desfrutar sua vida, então eu acho que você ainda estará esperando quando Jesus vier buscá-lo, porque você com certeza terá coisas inesperadas acontecendo e como todos nós sabemos, nem toda tempestade está na previsão. Amém? Às vezes, sabe, a garota do tempo pode até dizer que hoje vai estar ensolarado. E você então segue o meu conselho e levanta dizendo alguma coisa boa vai acontecer comigo hoje. E cara, acaba sendo um dia horrível, sabe? Bem, se você for sábio, vai se levantar no dia seguinte e dizer alguma coisa boa vai acontecer comigo hoje, porque você não vai desistir. Então eu não estou tentando ensinar as pessoas a desfrutar as férias, ou uma festa, ou ter uma roupa nova, ou graças a Deus, hoje é sexta-feira, não é esse tipo de atitude em que eu só estou tentando suportar tudo mais para que eu possa chegar às poucas coisas da vida que eu gosto, mas eu acho que é um grande milagre de Deus quando podemos pegar uma vida comum diária, às vezes uma vida tão monótona, e desfrutá-la, dizendo apenas, eu vou apreciar tudo isso, eu vou apreciar a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e outra vez a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Quem pensa que se você tomasse essa decisão, poderia até mesmo apreciar limpar sua casa, cortar a grama ou dirigir no trânsito? Quantos sabem que é uma atitude? A nossa alegria não está à nossa volta, está em nós. É assim que decidimos olhar para as coisas. Então, 3 coisas. Queremos que você desfrute a vida diária. Eu quero ensinar você a desfrutar a sua vida. Pare
de querer a vida de outra pessoa, desfrute a sua vida. E uma das melhores maneiras de fazer isso é fazer as coisas que você normalmente faria, que são coisas comuns, banais e diárias, que não parecem espirituais para você, e então fazê-las como culto a Deus. Em outras palavras, Deus, eu vou ao supermercado com você, para sua honra e glória, eu vou sair com uma boa atitude. E sabe, você pode ter a oportunidade de fazer uma grande diferença na vida de outra pessoa se você tirar sua mente do quanto você está infeliz com o que está fazendo e decidir que vai andar com Deus e ver o que Ele faz. Eu acho que se você andar com Deus o dia todo, cada coisa que você fizer pode se tornar uma aventura. Eu quero falar com você sobre aprender a receber de Deus. Porque o que geralmente fazemos é gastar o nosso tempo tentando obter as coisas. Eu vou buscar minha cura, eu vou ser salvo, eu vou conseguir o meu avanço. E quer saber? Não há nenhum lugar na Bíblia onde, sei lá, esteja escrita esta palavra avanço, sabe? Mas a palavra receber está em toda a Bíblia. E a palavra receber significa agir como um receptáculo e apenas aceitar o que está sendo oferecido. Você sente por aí o que está vindo? Mas conseguir significa obter por luta e esforço. Então, uma das coisas que nós devemos fazer, se nós quisermos desfrutar a nossa vida, agora ouça-me, é parar de tentar fazer acontecer o que apenas Deus pode fazer acontecer, ou o que Ele de fato realmente já fez acontecer. E o que nós precisamos fazer é acreditar e então receber pela fé. Eu acho que nós passamos muito tempo tentando obter as coisas que já temos. Eu vou explicar isso melhor mais tarde para você. A Bíblia diz que nós devemos de aceitar, acolher e receber o reino de Deus como uma criancinha. Do contrário, não entraremos de maneira nenhuma nele. Em verdade, eu digo a vocês que não aceitar e receber, todos digam receber, e acolher o reino de Deus como uma criancinha, de modo algum poderá entrar nele. Vou dar-lhes um pequeno exemplo, isso ajudará você a entender. Crianças, por favor, venham aqui. Eu tenho alguns ajudantes hoje. Elas são tão fofas. Vamos ver, quero que todos possam te ver. Então, onde eu deveria te colocar? Acho que nós vamos colocar você por aqui, certo? Tudo bem. Vocês gostam de dinheiro? Você gosta? O que você acharia se eu te desse algum dinheiro? Certo, entenderam? Ele diz, eu aceito. Cara, Deus queria que nós fôssemos assim. Quer dizer, você acha que eu apenas lhe daria dinheiro sem motivo? O que você acha? E se eu só lhe entregasse e dissesse que não precisa fazer nada, exceto apenas acreditar que eu vou dar a você? Algum para você, o que você acha? E você? Oh meu Deus, não deixe mais ninguém ganhar. E para você? Você é um ótimo recebedor. Aqui está, que tal? Talvez eu tenha algum sobrando e alguém vai receber um pouco mais, eu não sei. Ou de nada, apenas um dos 5 até agora me disse obrigada. Obrigada, você é um garoto lindo. Eu entendi. E tem para você. Você é tão gentil. Ainda tem um pouquinho. Eu não tenho muito para todos. Devo rasgar no meio e começar a entregar de novo? Eu não sei. Quem aqui realmente quer mais? Tudo bem, aqui está. Aqui está. Eu não tenho bastante para todos. Você é o menor, então tome. Você é maior, tome esse aqui. Tudo bem. Vamos aplaudi-los. Obrigada, vocês podem voltar. Agora, eu quero que você perceba que eles receberam o que eu ofereci sem perguntas. Eles não tentaram descobrir por que eu dei a eles. Eles não disseram, não, eu não mereço isso, eu não mereço isso. Eles não fizeram o que a maioria dos adultos fazem quando tentamos abençoá-los, até mesmo os cristãos. A primeira coisa que eles dizem é, não, você não precisa fazer isso. Pare com isso. Se você orar para Deus abençoar você, quando alguém tentar abençoar você, apenas diga, isto é maravilhoso.
Louvado seja Deus! Obrigada! Eu não gosto disso. Oh, não, 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 não. Se você sabe que você quer, você fará com que alguém tente empurrá-lo para você. Existem tantas coisas que Deus tem para nós. Existem tantas coisas que Ele quer fazer por nós. E nós continuamos tentando ganhar e merecer o que Deus está dando a nós livremente. E precisamos parar com isso. Agora nós devemos trabalhar, mas nós devemos evitar as obras. Você diz, isso é meio maluco? Jesus disse, nós devemos fazer as obras daquele que enviou-me. Então, Ele diz que vamos trabalhar, mas não serão nossas obras, serão as obras dele. As nossas obras, agora escute-me, eu tenho muitas escrituras e eu realmente quero que você entenda. As nossas obras, a Bíblia chama de obras da carne. São a nossa energia, tentando comprar de Deus o que Ele já nos deu livremente ou quer nos dar livremente. Por exemplo, você não pode nunca merecer o perdão. Você não pode nunca merecer o perdão, você não pode ganhar o perdão, você não pode comprar o perdão com horas de oração ou horas de leitura bíblica. A única coisa que você pode fazer sobre o perdão, quando você pecar, é pedir perdão e recebê-lo e maravilhar-se. Você me ouviu? É pedir, receber e maravilhar-se. E eu acho que se nós aprendêssemos mais sobre apenas receber a bondade de Deus, nós viveríamos mais maravilhados e acho que seríamos muito mais felizes do que realmente somos agora. Alguém está entendendo? Tudo bem. Recebam como essas crianças hoje aqui. Eu gosto desse garotinho. Eu disse, quem quer dinheiro? Ele disse, eu quero. Eu sempre digo, Deus sabe, a palavra diz que você está procurando alguém para abençoar, eu só quero que você saiba que eu estou aqui. Eu estou aqui? Você diz bem, isso simplesmente não soa muito bem? Você não merece isso? Meio que torna isso empolgante. É que nós não merecemos. Deus não está procurando alguém que seja merecedor, Ele está procurando alguém que sabe que não merece, mas que pela fé receberá de qualquer jeito e glorificará a Deus por tudo que Ele fez em sua vida. É por isso que é tão incrível quando você pega alguém que viveu uma vida horrível, terrível, uma vida ridiculamente pecaminosa. E você a vê receber o perdão e a misericórdia de Deus e ser transformado em uma nova criatura que pode deixar o passado de lado e prosseguir para as coisas boas que Deus tem para elas. Como você poderia não ficar animado a respeito? E como não iríamos querer dizer às outras pessoas o que Deus fez por nós? As crianças não têm problemas em receber o que não merecem nem ganharam. Receber, mais uma vez, significa agir como um recipiente ou um container. E apenas permitir entrar ou receber o que quer que seja oferecido. Mas conseguir significa fazer de tudo para obter, buscar, pegar à força, capturar, exigir como resultado de uma ação ou esforço. Agora, a Bíblia diz isso em Efésios 2, 8 e 9. Vamos olhar para isso. São nossas escrituras clássicas sobre a salvação. Pois é pela graça, o favor imerecido de Deus, que você é salvo, liberto do juízo e feito participante da salvação de Cristo através de sua fé. E esta salvação não é de vocês mesmos, de suas ações, ela não veio através de sua própria fé, mas é um dom de Deus. Não por causa de obras, não o cumprimento das exigências da lei, para que nenhum homem se glorie. A salvação não é o resultado de alguma coisa que alguém possa fazer. Não é o resultado de alguma coisa que alguém possa
fazer. Não importa quantas obras nós fizermos, nós nunca poderíamos compensar o nosso pecado. Somente Cristo pode fazer isso e, de fato, Ele realmente já fez isso. É por isso que o Evangelho é uma boa notícia e, para ser sincera, realmente não faz sentido algum que existam tantos cristãos infelizes. Quero dizer, você não vai para o inferno. Esse já é um grande motivo para a gente viver feliz. Amém? Sabe, há muitas conversas sobre as condições do mundo e certamente estamos vivendo no fim dos tempos e Jesus está chegando em breve. Quer saber? Isso não me assusta de jeito nenhum. Eu estou ansiosa por isso. Eu estou pronta hoje se Ele quiser levar-me. E esse é um bom sentimento. Eu estou ansiosa pela plenitude e a conclusão de tudo o que Deus tem para mim. E você não precisa viver com medo. Se você souber que nasceu de novo e se você não sabe que nasceu de novo, nós gostaríamos de ajudá-lo. E se você estiver assistindo pela televisão e você não tem a garantia da sua salvação e você quer receber a Cristo como seu Salvador, entre em contato conosco pelo nosso site e alguém da nossa equipe fará contato com você e o ajudará a ter um encontro real com o Senhor Jesus Cristo. Então, quando você pensa sobre a condição em que você estava quando foi salvo, você basicamente chegou ao extremo, não é mesmo? É mais ou menos assim, eu sou tão infeliz que realmente não acho que eu poderia ser mais infeliz. Eu não posso ajudar a mim mesmo? Deus, leva-me, Deus, do jeito que eu sou. Salva-me, Jesus, ajuda-me. Ok, agora veja isso e entenda isso. Quem se lembra dessa oração? Estou perdido. Acabado. Acabado. Se você puder fazer qualquer coisa comigo, leva-me e faça isso. Porque eu estou perdido sem você. Mas você sabe que a Bíblia diz em Colossenses 2,6 que da mesma forma que você foi salvo é como você tem que aprender a viver? Isso é tão bom, vamos ver isso. Colossenses capítulo 2, verso 6. Foi muito revelador para mim quando eu vi isso há muitos anos atrás. Foi como, uau! O mesmo que começou um bom trabalho em você é aquele que o terminará. E ele irá terminá-lo da mesma maneira que começou enquanto você coloca a sua fé nele e ele derrama a sua graça em você. Em todas as áreas, assim como vocês receberam a Cristo, o nosso Senhor Jesus, assim andem e regulem suas vidas e conduzam-se em unidade e conformidade com Ele. Assim como você recebeu a Cristo Jesus, então viva a sua vida e ande do mesmo jeito que você o recebeu. Em outras palavras, você não precisa se levantar e ficar todo estressado e passar o dia frustrado e lutando, porque você está tentando. Estou tentando orar mais, estou tentando ler mais, estou tentando ser bom, estou tentando fazer minhas confissões, estou tentando. Oh meu Deus, eu me esqueci de dizer, alguma coisa boa vai acontecer comigo hoje. Ó Senhor. Sim, sempre estamos dando a vocês algo novo para fazer, sabe? Mas para ser sincera, você não pode se lembrar de tudo. Então levante-se todos os dias, faça o melhor que puder e confie em Deus para cuidar do resto e coloque sua fé nele, sabendo que a sua salvação não é obtida por sua confissão, ela não é obtida pelo quanto você lê a Bíblia, não é obtida por quantas horas você ora ou quantas escrituras você memorizou. Você pode ler a sua Bíblia 10 vezes por ano e isso não vai dar a você a salvação ou a ajuda de Deus. E sabe, Deus não nos ajuda porque nós memorizamos todos os salmos, Ele nos ajuda porque nós somos frágeis e colocamos a nossa fé nele e dizemos, Deus, se você não ajudar-me, eu estou perdido. Alguém aqui nesse lugar hoje que está cansado de tentar fazer acontecer algo que simplesmente não acontece? Tem alguém aqui tentando mudar os seus filhos? Alguém tentando mudar a si mesmo? Oh, meu Deus! Seja qual for o seu projeto, quem quer que você tenha na roda do oleiro,
Por que você não vai para casa, os perdoa e lhes dá uma pequena alegria? E em seguida apenas ore e deixe Deus fazer o que só Deus pode fazer, porque Ele é o único que pode transformar e mudar uma vida. Agora, se realmente quisermos desfrutar nossas vidas, precisamos saber como acreditar nas promessas de Deus e então receber tudo o que Ele tem para nós. Eu não sei sobre você, mas passei muitos anos apenas recebendo as mentiras de Satanás porque não conhecia nada melhor. E eu estou tão agradecida porque eu aprendi que ele é um mentiroso e que eu posso resistir a ele. E assim, ao invés de fazer o que eu costumava, posso receber a bondade de Deus na minha vida e você também pode. Você foi abandonado? Você foi rejeitado? Você está vivendo os resultados de todos os seus erros e não tem ideia do que você deveria fazer? Bem, eu posso te dizer o que fazer. Obrigada por estar comigo hoje no Desfrutando a Vida Diária. Eu amo ensinar a palavra de Deus porque sei o que a palavra fez na minha vida e eu sei que ela vai fazer a mesma coisa por você. E hoje eu quero falar com você sobre um assunto muito importante, um assunto que acho que muitas pessoas, sabe, não entendem. É um assunto, um desses que são boas notícias. Você sabia que Deus vai te encontrar onde você está? Sabe, eu acho que muitas vezes nós pensamos que nós precisamos nos consertar antes de nós irmos a Deus. Mas se você gritar por Deus de onde você está, Deus vai te encontrar onde está, contanto que você grite por Ele com sinceridade. Eu tenho vários exemplos bíblicos que eu quero compartilhar com você, mas a parte que eu quero que entenda é que não importa a confusão em que esteja, não importa quanto tempo você esteja nisso, não importa qual seja a sua necessidade, se você sinceramente quer que Deus te ajude e está pronto para mudar de vida,
Se você se arrepende dos seus pecados, e se arrepender significa afastar, significa que você não vai voltar para aquilo novamente, que com a ajuda de Deus você se afastará desse modo errado de viver e aprenderá a viver do jeito que Deus quer que você viva. Deus vai encontrá-lo onde você está. E a boa notícia é que Ele te ama demais para te deixar onde Ele te encontrou. Ele sempre vai te ajudar a chegar onde você precisa estar. Quero dizer isso de novo porque acho realmente importante. Deus te ama tanto que Ele virá até você no meio da sua confusão. Ele vai te encontrar lá. Mas Ele nunca vai te deixar lá, porque Ele te ama demais para te deixar na mesma bagunça que te encontrou. Ele vai te ajudar a mudar sua vida. Ele te dará, por sua graça e misericórdia, uma vida que realmente vale a pena viver. Há uma história na Bíblia sobre Abraão e Sara. Este era um casal a quem Deus havia prometido um filho. Eles não haviam gerado seu próprio filho. E, na verdade, quando Deus fez essa promessa a eles, ambos eram velhos para ter filhos. Abraão tinha 99 anos, ou quase 100, e Sara já tinha passado da idade de gerar filhos e... Então, no natural, era impossível, mas você sabia que Deus, Ele é especialista em fazer o impossível? Muitas coisas que não são possíveis para mais ninguém são possíveis para Deus. Para o homem é impossível, mas com Deus todas as coisas são possíveis. Então Deus só queria que Abraão e Sara crescem nele, que confiassem que ele lhes daria um filho do ventre de Sara e que ele faria de Abraão o pai de muitas nações. Bem, como muitos de nós fazemos, ele esperou por um bom tempo. Nesse caso, ele esperou um bom número de anos e nada aconteceu. E então ele teve seu próprio plano. E nós fazemos isso, não é? Quando parece que o plano de Deus não vai acontecer, então nós sempre temos um plano de reserva, um plano nosso. E a esposa dele sugeriu que ele tomasse a sua serva e a engravidasse e a aceitasse como uma segunda esposa. E ela reivindicaria aquela criança como seu próprio filho e o criaria como se fosse dela. E assim, então, Abraão fez. Esse foi um caso onde ele não deveria ter escutado a sua esposa. Não faz sentido uma mulher querer dar uma esposa secundária ao seu marido. Isso não vai trazer nada mais além de problemas, sabe? Desde o início. Mas, com certeza, Agar, a serva, acabou ficando grávida. E assim que ela engravidou, ela olhou com desprezo para sua senhora. Noutras palavras, ela anteriormente tinha uma atitude submissa. Ela amava sua senhora e faria qualquer... coisa por ela, sabe? E assim, por causa da ótima atitude que ela tinha, Sara pensou que ela continuaria sendo assim, mas assim que ganhou um espacinho por, assim dizer, sobre Sara, onde ela agora estava numa situação em que poderia dar a Abraão algo que ele queria e Sara não podia dar, ela teve uma atitude ruim. E a criança cresceu com eles até os 13 anos de idade e a partir daí começou a trazer para eles nada mais além de problemas e problemas o tempo todo. E Sara queria que Abraão expulsasse a mãe e o filho. Ela não queria que ficassem juntos. Naquele tempo ela já tinha o filho que Deus havia prometido e eles cresceram juntos por um tempo. Mas ainda assim era problemas e problemas o tempo todo.
Quantos sabem que quando fazem algo que Deus não quer que façam, até que isto seja corrigido, não há nada mais além de problemas e problemas o tempo todo? E aqui em Gênesis capítulo 21, do verso 14 ao 17, diz: Na manhã seguinte, Abraão pegou um pouco de comida e um cantil de água e os deu a Agar, e ele os colocou nos ombros dela e depois a mandou embora com o garoto. E assim então ela seguiu seu caminho vagando pelo deserto de Berseba. E quando a água do cantil acabou, ela colocou o menino debaixo de um arbusto e então ela saiu e se assentou a um tiro de flecha de distância, pois ela pensou, assim eu não verei o menino morrer. E podemos ver que ela já havia colocado na cabeça que não iriam conseguir e que o menino iria morrer. E quando ela se assentou lá, ela começou a chorar, e aparentemente o menino estava chorando também. E a Bíblia diz que Deus ouviu o menino chorando, e o anjo chamou do céu a Agar e perguntou para ela: Agar, o que fazes aqui nesse deserto? Não tenha medo, pois Deus ouviu o menino chorando e ele o encontrará onde ele está. E é isso que a Amplificada diz: ele o encontrará onde ele está. Esse é o título da mensagem que hoje trago para você. Deus vai te encontrar onde você estiver. E esse garoto estava numa confusão. Sua vida parecia que havia acabado, mas ele chorou e clamou a Deus. Às vezes, tudo que precisamos fazer é clamar a Deus e Ele vai nos encontrar exatamente onde estamos e nos ajudará a chegar onde precisamos estar. Deus ouviu a Ismael onde ele estava e prometeu a ele uma promoção e uma vida maravilhosa. E tudo o que Ismael fez foi clamar. Ele só clamou, ele não fez mais nada além disso. 2 Crônicas 20, verso 9 diz: Se a calamidade vier sobre nós, seja a espada do julgamento, ou a praga, ou a fome, estaremos em sua presença diante desse templo que leva o seu nome e nós clamaremos a ti na nossa angústia e você nos ouvirá e você nos salvará. Sabe, eu acho que qualquer pessoa pode clamar a Deus. Não é preciso nenhum treinamento especial para isso, sabe? É só dizer: Deus, eu preciso de ti. Deus, você é o único que pode ajudar-me. Deus, eu preciso da sua ajuda. Estou clamando a você. Eu quero você na minha vida. Eu quero que você venha e se envolva na minha vida, Deus. Eu espero que haja muitas pessoas com quem estou falando que realmente sejam convencidos pelo que estou dizendo e que vocês entendam que vocês estão numa confusão em suas vidas e talvez tenham tentado consertar essa bagunça sozinhos, mas vocês não vão conseguir. Precisam da ajuda de Deus e Deus virá ajudá-los se vocês clamarem a Ele. Então Ele começará a desvendar a situação em suas vidas. Isso pode não acontecer da noite para o dia, mas se vocês entregarem suas vidas a Ele e permitir que Ele entre em suas vidas e perdoe seus pecados e te dê um novo começo, Deus vai te encontrar onde você está e o ajudará a chegar onde você precisa estar. Salmos 57, 2 e 3 diz: Eu clamo ao Deus Altíssimo. Eu clamo ao Deus que me vinga. Você deve se lembrar, não sei se você estava assistindo o programa quando eu compartilhei isso, mas eu compartilhei sobre Bartimeu, o cego que clamou a Jesus dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Eles disseram para ele calar, mas ele clamou ainda mais alto e Jesus o curou. Clamar a Deus é fácil demais. Às vezes choramos com os nossos amigos, choramos com nós mesmos, sentimos pena de nós mesmos, mas que tal clamar: Deus, seja o que você quiser que eu faça, eu farei, apenas mostre-me o que fazer, porque eu quero ser obediente a você. Eu clamo ao Deus Altíssimo e Ele envia do céu para mim e me salva. Repreendendo aqueles que me perseguem com fervor, Deus envia seu amor e sua fidelidade. E o último, Salmo 86, 5, diz: Tu, Senhor, és perdoador e bom, abundante em amor para com todos aqueles que clamam a ti. Deus encontrou Ismael em sua rejeição, Ele o encontrou em seu abandono e Ele prometeu promovê-lo. Posso dizer que a mesma coisa aconteceu comigo. Eu havia sido abusada na minha infância, abusada sexualmente pelo meu pai, abandonada pela minha mãe. Passei muitos anos em completa miséria e vivi numa total atmosfera de medo e comportamento violento, de raiva, e
Eu clamei a Deus e Ele me encontrou onde eu estava e me ajudou a mudar de vida. Não foi da noite para o dia, mas sou uma pessoa totalmente diferente. Aquelas coisas que aconteceram comigo na minha infância, quando eu penso naquela garotinha, é quase como se ela fosse alguém que eu conhecia e não eu. Eu sou uma nova criatura em Cristo, porque a Bíblia diz, em 2 Coríntios 5,17, que se alguém está em Cristo, e qualquer pessoa que recebe a Cristo, esta pessoa é considerada nele. E se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Você se torna um novo barro espiritual. E se você for macio e flexível nas mãos de Deus, então Ele vai moldar uma nova vida para você. Não é tarde demais para você. Bem, onde você está? Você está perdido em problemas, tragédias ou pecado? Você está sozinho? Você está doente, talvez com medo da morte? Você foi abandonado? Você foi rejeitado? Você está vivendo os resultados de todos os seus erros e não tem ideia do que você deveria fazer? Bem, eu posso te dizer o que fazer. Grite por Deus e Ele te encontrará onde você está. E passo a passo, pouco a pouco, Deus vai ensiná-lo e começará a te mostrar como fazer escolhas certas e a viver do jeito certo. Mas você precisa se render e começar a entregar sua vida a Deus. Você não somente clama a Ele, espera que Deus venha te ajudar se você não estiver pronto para entregar sua vida a Ele. E eu senti antes mesmo de começar a compartilhar esta mensagem, hoje, que muitas pessoas vão entregar as suas vidas a Jesus Cristo. E você precisa entregar a Ele. Ele quer todo mundo. Mas nem todas as pessoas irão recebê-lo, porque nem todos querem se humilhar e dizer... Em Deus, você está certo, eu estou errado. Eu vivi minha vida toda errada e eu quero mudar. Eu sou um pecador e eu lamento pelos meus pecados, lamento pelo jeito em que vivi. Eu quero você na minha vida. Você pode me perdoar e entrar na minha vida e ser o meu Senhor e meu Salvador? E se você fizer isso com sinceridade, Deus vai entrar em você. Ele fará de você sua casa, seus pecados serão lavados e levados para tão longe quanto o leste está do oeste, e Ele não se lembrará deles mais. E isto não significa que, instantaneamente, tudo na sua vida será consertado. Mas isso significa que este é um novo começo para você, e as coisas antigas já passaram, e Deus perdoou você, e você pode começar a trabalhar com Deus para ter as circunstâncias em sua vida transformadas em uma vida que será agradável e prazerosa. Agora eu tenho muitas escrituras que eu quero compartilhar com você. E normalmente eu não tento compartilhar tantas escrituras porque as pessoas meio que perdem o foco, mas Salmo 139, do verso 1 ao 18, é absolutamente fenomenal e acho que vai realmente encorajar você, se você prestar atenção. Você me sonda, Senhor, e você me conhece. Bem, quando Deus diz que Ele te conhece, é porque te conhece mesmo. E sabe, muitas pessoas que trabalham aqui podem dizer, bem, eu conheço a Joyce Meyer. Bem, elas podem me conhecer, mas não me conhecem como Dave. E nem o Dave me conhece como Deus conhece. Quando Deus diz que te conhece, deixe-me dizer, não há nada sobre você que Deus não saiba. Ele sabe coisas sobre você que você nem admitiu.
Você conhece o meu sentar, conhece o meu levantar. Você percebe meus pensamentos de longe. Pense sobre isso. Deus sabe tudo sobre você, Ele vê tudo aquilo que você faz. Você discerne o meu sair, discerne o meu dormir, está familiarizado, Deus, com todos os meus caminhos. Em outras palavras, não há nada em você que seja surpreendente ou chocante para Deus. Antes que a palavra esteja na minha boca, você já a conhece. Só Deus sabe o que vamos dizer antes mesmo de falarmos. Ele sabe o que pensamos antes mesmo de pensarmos. Ninguém te conhece como Deus te conhece. Você me cerca por detrás e por diante e coloca a sua mão sobre mim. Você já sentiu que Deus te colocou no lugar onde não consegue ir para frente nem para trás? Você só fica lá esperando por Deus para fazer alguma coisa? Bem, Ele vai fazer, se você continuar clamando a Ele. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é muito elevado, eu não posso atingi-lo. Deixe-me dizer, a obra que Deus faz em nossa vida é maravilhosa demais, até para começarmos a entendê-la, sabe? Para onde posso fugir do seu Espírito, Deus? Para onde eu posso correr ou me esconder da sua presença? Se eu for para o céu, você está lá. Se eu fizer a minha cama nas profundezas, você está lá. Se eu subir nas asas da alvorada e me estabelecer no outro lado do mar, Deus, você está lá também. E ainda assim, a sua mão me guiará. Sua mão direita me segurará rápido. Eu posso dizer que não há lugar onde você possa fugir de Deus. Ele está em todo lugar, o tempo todo. E a mão dele está sobre você. E Deus tem um plano para a sua vida. E eu vou dizer isso da melhor maneira que eu conheço, a maneira mais gentil que posso, sabe? Se você persistir em seguir do seu jeito, a sua vida será muito miserável. Mas se você entregar a sua vida para Cristo hoje, você poderá conhecer um dia que você não consegue nem começar a imaginar. Se eu disser, certamente a escuridão vai me esconder, e a luz se tornará noite ao meu redor, nem mesmo as trevas serão escuras para Deus. Não há lugar onde se esconder de Deus. Não se pode esconder no escuro. Não se pode subir alto ou descer o profundo. Deus conhece todos os lugares onde vamos e sabe de tudo que fazemos. Pois você, Deus, criou o meu ser no mais profundo interior. Você me formou no ventre da minha mãe. Deus, com sua própria mão, formou você. Propositalmente, Deus te formou no ventre da sua mãe. Você não é um erro. Deus te fez especial. E não há mais ninguém na Terra como você. Ninguém tem as suas impressões digitais e ninguém tem o seu DNA. Não deixe o diabo ou qualquer outra pessoa te convencer de que você é um erro, de que não há nenhum plano ou propósito para você. Se é isso que você tem pensado, você está totalmente errado, sabe? Porque Deus, Ele quer você. Ele tem um plano e um propósito para a sua vida. Eu te louvo porque de modo assombrosamente maravilhoso eu fui formado. Suas obras são maravilhosas e eu sei disso muito bem. Eu amo a ousadia do salmista Davi. Ele disse: Deus, você me criou. Maravilhosas são as suas obras. Sabe o que ele estava dizendo? Era: Deus, você me fez uma maravilha. Eu sou maravilhoso, a maneira como você me fez é maravilhosa. Então agora você pode parar de ficar contra si mesmo, você pode parar de se odiar, parar de se rejeitar e de pensar que você não está bem porque você não é como todo mundo. E hoje você pode se aceitar como alguém feito pela mão e escolhido a dedo por Deus, criado de forma especial e que Deus tem um plano especial para sua vida. Seus olhos viram a minha substância ainda informe. Todos os meus dias foram escritos em seu livro, antes mesmo que qualquer um deles existisse. E eu amo isso. E sabe, Deus, Ele tem um livro. E Ele escreveu todos os dias de nossas vidas naquele livro, antes de aparecermos no planeta Terra. Quão preciosos são os seus pensamentos para comigo, ó Deus. Agora ouça isso. Quão vasta é a soma deles. Se eu os contasse, eles seriam mais do que os grãos de areia da praia. E quando acordasse, ainda estaria com você. Deus tem você nos pensamentos dele o tempo inteiro.
Nunca houve um momento da sua vida em que Deus não amou você e nunca jamais haverá um momento em sua vida em que Ele vai te amar mais do que Ele ama agora. E você diz, isso não é possível, Deus não pode me amar com todas as coisas que eu fiz, sabe? Bem, Deus é amor. Isso não é algo que Ele faz às vezes e não faz em outras vezes. Ele é amor. E o que Ele quer que façamos é responder a esse amor. Jesus disse, se você me ama, vai obedecer-me. Ele quer que aprendamos sua palavra e vivamos uma vida de obediência a Ele. Ele não disse, se você me obedecer, eu vou amar você. Ele disse, se você me ama, você vai obedecer-me. E a razão pela qual as pessoas não obedecem a Deus é porque não amam o bastante para obedecê-lo. Quanto mais você se apaixona por Jesus, mais vai querer fazer o que Ele quer que você faça. Apocalipse capítulo 3 diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, bem, adivinha, a maçaneta está do seu lado da porta. Ele não vai arrombar a porta e te obrigar a aceitá-lo. Mas se você abrir a porta, Ele diz que Ele vai entrar e cear com você. E você ceará com Ele. Bem, o que significa a ceia na Bíblia? Intimidade, relacionamento próximo. Pactos foram selados com uma ceia. A Páscoa foi instituída com uma ceia. Lembramos do corpo e do sangue do Senhor quebrado e derramado através de uma ceia. Jesus quer cear com você, Ele quer um relacionamento íntimo e pessoal com você. A Bíblia está cheia de histórias de redenção. Deus é um Deus de redenção, significa que Ele nos comprou de volta do inimigo. Deus quer você. E Ele pagou um preço por você. O diabo pode ter te convencido de que ainda é seu dono, mas ele não é, porque Jesus te comprou com seu próprio sangue. E Ele desceu ao inferno e tomou as chaves do inferno e da morte de Satanás e nos deu autoridade. O inimigo não tem mais o direito de governar sua vida se você não permitir. Noé é uma grande história de redenção. E acabei de anotar isso, a história de Noé está bem em Gênesis 6, 7 e 8. Aqui está dizendo que Deus avisou do julgamento e diz que aqueles que se arrependessem de seus pecados e crescem seriam salvos. Ele disse a Noé para construir uma arca para abrigar aqueles que crescem. No entanto, depois de anos pregando, agora ouça isso, após anos pregando, apenas 8 almas entraram naquela arca. Noé e sua família. Agora eu estou pregando hoje para você. Eu espero que você escute o que eu te digo e que não precise haver outra pessoa no ano que vem ou daqui a 5 anos que venha e pregue para você novamente. Você não deve continuar dizendo não para Deus, dizendo não para Deus. Todas as pessoas que estavam vivas na época de Noé receberam a pregação. Foi dito a elas que o julgamento estava vindo, Jesus está voltando. E elas não deram ouvidos e continuaram a viver suas próprias vidas e a fazer suas próprias coisas. Eu estou te implorando hoje, não viva mais sua própria vida fazendo suas próprias coisas, mas entregue a sua vida a Jesus Cristo. Ele te ama demais. Ele morreu por você. Deus te amou tanto que enviou seu único filho para morrer por você.
Jesus disse em João 10:10, o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que você possa ter e desfrutar sua vida, e que a tenha em abundância ao máximo, até que ela transborde. Saulo, que se tornou Paulo, ele é uma grande história de redenção. Maria Madalena, que era cheia de demônios, tornou-se uma amiga próxima de Jesus e viajava com ele, sabe? Maria, a prostituta, se tornou uma amiga próxima de Jesus e viajava com ele. Pedro, que negou Jesus, se tornou um dos maiores apóstolos. Não é porque você cometeu erros que significa que seja tarde demais para você, nem tarde demais para mim.